MG tocando nesse ponto, né, de 2026, Hum, eu fiz. Deixa eu trocar aqui a tela. Aqui. hum, Eu fiz uma análise junto com Cássio Cardoso, grande Cássio Cardoso, hum, do Bar FC, Brena Menezes, da Rádio Sociedade, e Caio Leone, da TV Aratu, né? E eu pedi a eles, grandes comentaristas, que fizessem uma análise, né, do que pode ser a temporada de 2026 para o Bahia, né, partindo do ponto de vista que o Bahia joga um dos campeonatos estaduais mais fracos tecnicamente, né, em relação a outros rivais na parte de cima da tabela, como por exemplo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro tem um estadual, o estadual de Minas Gerais é mais forte do que o baiano, o estadual do Rio de Janeiro é mais forte do que o baiano em termos de times, né, que disputam a competição e divisões desses clubes. Enfim, partindo desse ponto de vista, do Campeonato Brasileiro começando em janeiro, do Bahia estar com mais ou menos duas competições, né, a menos que o Campeonato Baiano, o Bahia vai disputar com o time principal, mas não todas as partidas, né? Então, e a Copa do Nordeste, né? Que agora times de competições da Comembol não participam da Copa do Nordeste. Partindo desse ponto de vista, né? Eu pedi uma análise deles, né? E eu começo pelo Cássio, onde ele fala que 2026 vai ser uma temporada muito desafiadora. E ele enfatiza, né, a necessidade de o Bahia evoluir em aspectos cruciais, como, por exemplo, o que a gente bateu na tecla aqui, da competitividade em jogos fora de Salvador. Né? E ele disse também que a temporada de 2026 não vai ter os títulos que o Bahia, muito provavelmente, né, não vai ter os títulos que o Bahia teve em 2025, né, os chamados títulos de compensação. Por que títulos de compensação? Porque o Bahia era o franco favorito em ambas as competições e ganhou. E são competições em que a grande maioria dos clubes não tinha nível, né, técnico, tático, financeiro para competir com o Bahia. Então fica ali, é um título oficial, mas é um título que a gente esperava que o Bahia pudesse conquistar nessa temporada. Então, a cobrança que fica para o Bahia em 2026 para o Cássio Cardoso é essa melhora fora de casa, né? E sim, os títulos de competição, de compensação. As respostas que o Bahia precisa dar vão ter que vir de outros lugares, como o Campeonato Brasileiro, talvez um G4, ou a Copa do Brasil, uma semifinal, uma final, né? Avançar da fase de grupo até a fase de grupos e, né, se passar da pré-Libertadores e avançar às oitavas de final. O Brenner toca nesse ponto, MG, que a gente citou aqui hum. dessa redução de calendário. Né, o Bahia disputou em 2025 80 jogos e no máximo pode fazer o quê? Entre 60 e 65 jogos em 2026. Então, esse, para ele, pode ser o melhor dos 3 anos, né, do Bahia entre 2024, que foi o ano 1, 2025, o ano 2, e agora 2026, o ano 3. É, Então, e ele fala, né? O torcedor que disser que não teve evolução está indo contra os números. O Bahia tem o maior número de vitórias, menor número de derrotas e o aproveitamento por percentual maior do que o de 2024. E aqui o Caio ele cita justamente sobre essa questão, né, do Bahia jogar um estadual mais fraco. E com isso, o Bahia vai iniciar o Campeonato Brasileiro mais oxigenado e sem a pressão, né, de precisar ser campeão estadual e regional, focando no que interessa desde o início da temporada. É por aí, Marcos Gabriel? Qual é a sua exatamente. análise Yeah. em termos, né, desses pontos que eu já citei? Para mim, para ano que vem vai chegar um Bahia mais maduro, um Rogério Ceni, um Bahia SAF mais madura por saber das realidades loucas que tem no calendário. A gente já sabe o erro, a gente já sabe o que precisa ser melhorado. Ano que vem vai ser um ano de temporada típica, né? Porque a gente vai ter uma temporada mais curta, uma temporada mais rápida por conta da Copa do Mundo e o Bahia pode levar um pouco de vantagem em relação a isso pelas dificuldades que a gente sofreu nesses últimos 3 anos. A gente vai ver, como é que pode dizer?
se a gente contar com todas as chances de gols que a gente fez, que o Bahia foi um dos times brasileiros que mais perdeu gol na cara do gol, se metade dessas chances claras de gol perdidas fossem efetivadas como êxito, como gol pra gente, muitos resultados negativos a gente não teria. O problema da gente não é porque a gente tomou muito gol. Ah, sim, Gabriel, tomamos muito gol fora de casa, mas a gente perdeu muito gol também. Eu acho que se metade dos gols, se a gente perdeu 20 gols na cara, se a gente só perdesse 10, ia ter jogo que seria empate, ia ter jogo que a gente perdeu de 1-0, seria empate, ia ter jogo que a gente perdeu de 2-1, que a gente ia ganhar, você tá entendendo? Ou seja, eu acho que tem esse ajuste, essa atenção no ataque, não sei se vai ter que fazer isso com base em treinamento com as peças que a gente tem, ou reforçar de fato com peças que consiga resolver isso no pior momento, no desafio, no momento crítico. Eu vejo que agora que a gente perdeu, que a gente está para perder uma peça importante que é o Thiago, tem que vir, para mim, a meu pensamento, gente à altura, pensar maior tecnicamente do que o Thiago para suprir essa necessidade, porque se a gente pegar a gente do nível de Thiago para baixo, a gente pode acontecer o grande risco de acontecer a mesma coisa, a gente criar muito, criar bastante e perder na cara do gol. Último jogo, o William José teve a infelicidade de perder 2 gols na cara do gol, mas tem várias equações, né? O cansaço físico, mental, final de temporada, tem tudo isso, mas eu acho que se a gente ajustar isso, melhora significativamente o nosso resultado. Você acha que o sucesso do Bahia em 2026 parte da construção de um elenco mais cheio? Porque o elenco do Não, Bahia em não, 2026 foi não, não, curto. não, não, Mas assim, não. não tão cheio a ponto de você poder fazer 2 a 3 times, mas mais cheio de ponto de vista você ter mais jogadores para trabalhar, Ó, né, em algumas a, posições. a gente já sabia que a gente corria o risco de jogar 80 jogos. Se a gente, como torcedor, sabe, a direção, quem administra o clube, sabia dessa logística que a gente teria 80 jogos, certo? Eles montaram um elenco em base nesses 80 jogos. Ano que vem, a gente já vai saber que não vai ter 80, vai ser menos, entendeu? Sabendo mesmo, a gente consegue calcular mais ou menos o gasto físico que a gente teria. Eu vejo que a gente teria que ter mais peças mais qualificadas para resolver no ataque, porque a gente perdeu muita cara no gol. O Bahia constrói muito, e muito bem, tanto é que a gente fica feliz pelas movimentações que o Bahia faz em campo. Mas a gente fica puto, porque às vezes a gente tem a sensação que, poxa, eu na cara do gol ali eu fazia, você tá entendendo? Porque tem muitas peças que perdem gols na cara, que eu acho que se a gente ajustar isso para ano que vem, a gente vai ver a mudança da água pro vinho do Bahia. A gente vai deixar de lutar por uma pré, para lutar por uma Libertadores direta, de ter uma Libertadores direta uma forma mais tranquila, né? E jogos fora de casa a gente vai ver que a gente vai jogar bem. Eu vejo que até para jogos time que a gente tava jogando na zona de rebaixamento, fora de casa, a gente tava deixando a desejar. A gente tem que entender o motivo disso. Bia Jesus vitoriou, o Vasco caiu, não sei o que foi que aconteceu. Boa tarde agora com o MG, mas eu acho que esse ajuste, essa mudança, para ano que vem, pode ter tudo para acontecer, né? Para melhor, porque eu vejo que o Bahia já identificou, pelo menos eu tenho essa crença, né? Que se a gente já identificou esse detalhe, não tem um porquê a comissão técnica, junto com o Rogério Ceni, junto com o Bahia, não ter percebido isso também.